Pessoal, é o seguinte. O que quer dizer autotutela? Autotutela, primeiro veja essa auto vem da autonomia. Autonomia. A autotutela diz, pessoal, que a administração pública, ela tutela seus próprios atos. Ela tem o poder de tutelar seus próprios atos, suas próprias decisões. Os dois casos mais comuns de autotutela é o caso de anulação e revogação de ato administrativo. Na autotutela, pessoal, a administração pública pratica um ato e ela tem o poder de rever esse ato praticado por ela própria. Ela rever seus próprios atos, rever suas próprias decisões. Para essa revisão, gente, primeiro, ela faz de maneira autônoma. Isso quer dizer que não precisa do poder judiciário. É autotutela, a autonomia. Não precisa do judiciário para rever seus próprios atos e suas próprias decisões. Deixa eu até colocar um pouquinho aqui. Pronto, para ficar melhor para a gente. Ela revê seus próprios atos, revê suas próprias decisões. Então, ela não precisa do judiciário. Faz isso de maneira autônoma, com autonomia. E segundo, ela faz isso, gente, de ofício. Ofício. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que ela não precisa de provocação. Se ela percebe que um ato é ilegal, ela vai lá e anula. Ela não precisa que ninguém vá provocar, ninguém vai fazer um requerimento. Não precisa. Se ela percebeu que um ato é ilegal, ela própria, sem ninguém fazer um requerimento, ela própria pode ir lá e anular. De ofício, ela pode fazer isso. Tá? Ok. A anulação de ato administrativo, gente, vai ocorrer sempre que o ato for ilegal. Ato ilegal. Sempre que o ato é ilegal, a administração pública ela vai lá e anula o ato administrativo. Agora, existe possibilidade, pessoal, em que o ato é legal, mas é inconveniente ou inoportuno. Inconveniente ou inoportuno. O professor, o que é que significa que é inconveniente ou inoportuno? É que ele não atende mais ao interesse público, gente. Não atende mais ao interesse público não atende mais ao mérito administrativo. Explica, professor, explico. Na anulação, ela pratica um ato. Lá na frente, ela percebeu que esse ato ele é um ato ilegal. Ilegal. O que é que ela vai fazer? Ela anula. Porque tem um motivo. Esse ato ele é contra a lei. Quando ela praticou esse ato, ela não percebeu. Ela não percebeu. Quando ela praticou esse ato, o ato já era ilegal. Ela praticou o ato com ilegalidade, só que ela não percebeu. Aí lá na frente ela, eita, o ato é ilegal. Ela vai lá e anula sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Beleza? Já na revogação é o seguinte, ela pratica um ato. Esse ato é legal, é de acordo com a lei. Só que lá na frente ela percebe, gente, que não é mais interessante que esse ato permaneça no mundo jurídico. Não atende mais o interesse público, compreende? Não atende mais o interesse público, esse ato não é mais bom para o Estado. Aí ela pode revogar. Pode revogar. A revogação tem algumas limitações, a gente vai ver na aula de atos. Mas, para você entender, dá para revogar sim. Um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui em um lugar diferente, só para não atrapalhar o nosso esqueminha. Exemplo. No dia 1º de determinado mês, 1º de janeiro. Tá 1º de fevereiro, porque janeiro, 1º de janeiro é feriado, né? Então a administração pública não pratica nenhum ato. A priori, via de regra. 1º de fevereiro, perdão. Ela praticou um ato administrativo. Que ato foi esse, professor? Ela concedeu férias. Concessão de férias ao servidor. Até colocar aqui, ao servidor João. João teve férias concedidas dia 1º de fevereiro.
Só que dia 1º de fevereiro não é quando ele começa a gozar as férias, não. É quando o ato é publicado em Diário Oficial. Ele fez o requerimento, aí no dia 1º de fevereiro o ato foi publicado em Diário Oficial. E essas férias de João vão ser, por exemplo, pessoal, do dia 5 de março até o dia 5, são 30 dias de férias, né? Março tem 31, então suponho aqui que vai do dia 5 de março ao dia 3 de abril. Suponho que seja isso. Não vou fazer as contas aqui pra gente perder tempo. Mas suponho que as férias sejam isso aqui. De 5 de março ao dia 3 de abril. 30 dias de férias. Então isso aqui é o período de gozo das férias. Que maravilha, hein? João Mala, esperto, João. Eu vou pedir bem antecipadamente. Eu vou ser bem besta de perder o meu direito às férias. Vou pedir com mais de um mês. Show de bola. Pediu e tá aqui. 5 de março ele garantiu o direito às... Dia 1º de fevereiro garantiu o direito. Foi publicado no Diário Oficial. E ele vai gozar essas férias de 5 de março a 3 de abril. Ok. Pessoal, o que é que vai acontecer aqui? 1º de fevereiro, as férias foram deferidas. Vamos supor que no dia 10 de fevereiro, a autoridade percebeu que João não tinha direito às férias. Quando chegou no dia 10 de fevereiro, a autoridade percebeu, opa, João, peraí, cara. Opa! Ok. A concessão desse ato de férias foi publicada no Diário Oficial. Mas eu estava fazendo uma revisão aqui dos atos e eu percebi que você não tem direito não às férias ainda não, cara. Tu gozou férias faz 2 meses e tu não tem período acumulado de férias não. Se tivesse período acumulado, beleza, mas tu não tem período acumulado. Então, cara, eu vou anular esse ato. Você ia ter essas férias aqui, mas você não vai ter mais. Então, o que foi que aconteceu? Anulação. Anulação por quê, professor? Porque esse ato praticado aqui, ele foi um ato praticado de maneira ilegal. Então, ocorre a anulação do ato. Ficou claro? Vamos falar da revogação? Na revogação acontece o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. O mesmo exemplo inicialmente. Dia 1º de fevereiro foi concedido as férias para gozar entre dia 5 de março a 3 de abril. Quando foi no dia 10 de fevereiro, a autoridade recebeu um comunicado de que queria receber uma fiscalização do Tribunal de Contas no mês de março. Do dia 1º ao dia 30 de março. Ele no dia 10 recebeu esse comunicado. Ele falou, caraca, meu irmão, vai ter uma fiscalização que eu vou precisar de um mutirão aqui para a gente apoiar essa fiscalização, dar um gás aqui, fornecer tudo o documento que eles precisarem. A gente tem que estar dando gás aqui. O que é que ele faz? Dia 10 de fevereiro ele fala, João, camarada, tuas férias estavam bonitinho. Realmente, meu irmão, tu tem direito às férias. O ato de férias foi praticado de maneira legal. Só que acontece, João, desculpa, meu irmão. Brother, desculpa. Mas acontece que eu vou precisar de você no mês de março. Eu não tenho como te dar férias agora. Então o que é que eu vou fazer? Revogação. Perceba. Nesse último exemplo que eu falei, o ato de férias para João, é um ato legal. Não ofende a lei, mas ele ofende o interesse público nesse momento. No momento em que foi praticado, ele podia até atender o interesse público, mas agora não atende mais. Agora ele ofende ao interesse público, por algum motivo. Nesse caso, ofende ao interesse público porque, para o interesse público agora, é mais conveniente que ele fique trabalhando lá para auxiliar o chefe na fiscalização. Vai ser revogado e depois ele tira essas férias. Ficou claro isso aí? Beleza? Isso é autotutela.